O secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, conversou com o repórter Eduardo Bueno pela internet. Na entrevista, o secretário comentou o dado em que São Luís, a região metropolitana, aparece entre as capitais mais afetadas pela Covid-19. No caso, a região metropolitana de São Luís aparece em destaque em relação às demais regiões metropolitanas, com um referencial de 1 milhão de habitantes. O secretário falou também da taxa de ocupação de leitos na Grande Ilha e fez um apelo aos maranhenses. Vamos ver. Bom dia, secretário. Você está agora aqui no Bom Dia Maranhão. Queria que primeiro o senhor fizesse uma análise do panorama geral. Anteontem, no caso, o Ministério da Saúde divulgou uma lista das capitais que estão em situação de emergência. São Luís aparece em 7º lugar. Como é que a Secretaria de Saúde vê esse dado, Um dado bastante importante, porque eles fazem uma avaliação de quantitativo de casos para 1 milhão de habitantes, Como é que a Secretaria de Saúde vê esse dado? Esse dado levanta algum alerta aqui para a capital? Bem, bom dia, Eduardo. A nossa preocupação é não em relação a esse número absoluto. Esse número do Ministério da Saúde, ele diz pouco, porque a gente tem que considerar uma outra proporção. Isso é importante que se diga. É o número de testes feitos. Infelizmente, muitos estados da federação, muitos estados do Brasil, possuem um número muito pequeno de testes. E isso acaba dando um número muito pequeno de resultados. A gente considerar diversos estados do Nordeste, eles chegam a menos de 1.000 testes ou a pouco mais de 1.000. Isso é irrelevante considerando o tamanho da população. Se nós tivéssemos esse patamar de testes e esse número reduzido de testes feitos, provavelmente nós teríamos um número muito pequeno de resultados. Isso não queria dizer que a sociedade estaria menos doente. Pelo contrário, apenas que estaria subnotificada. Então, a nossa preocupação não é tanto em relação ao número absoluto, porque a maior parte dos casos que nós encontramos são ou assintomáticos ou leves, Não são pessoas que demandaram atendimento em rede hospitalar. A nossa preocupação é em relação à capacidade da nossa rede hospitalar de aguentar a pressão das pessoas que vão adoecer e, portanto, precisar dessa rede. De modo que, assim, a gente olha o resultado do Ministério da Saúde com um asterisco, poderia dizer. É preocupante? Mas é preocupante a situação do Brasil como um todo. É a mesma coisa, considerar. Do total de testes, eu tenho em torno de 17% deles positivados no estado. Não é uma média muito diferente de outros estados da federação. A diferença é a quantidade de testes que se realiza. Eu acho que a gente tem que olhar outros números. Por exemplo, a capacidade de atendimento, é saber se a nossa rede concentra ainda atendimento suficiente, leitos suficientes para atender as pessoas. Até agora ele tem atendido bem. E, de outro lado, o número de óbitos. Esse sim preocupa, mas também com outro asterisco. A gente tem feito uma investigação, uma vigilância do óbito muito dura, muito séria aqui no estado. Então, enquanto outros estados só estão contabilizando óbitos que já estejam confirmados e então vai a óbito em unidades hospitalares, todos os óbitos de síndrome respiratórias aqui no estado estão sendo investigados. Agora, você estava falando aí sobre capacidade de atendimento, Olhando esse boletim que foi divulgado recentemente, o estado está, a capital maranhense, aparece aí com um pouco mais que 40% de leitos exclusivos de Covid, ou seja, são 40% de vagas ocupadas por pessoas que estão em estado grave. Isso, de alguma forma, levanta algum alerta? Já está quase 50% da capacidade. Então, é necessário que as pessoas se mantenham em isolamento social para que, por exemplo, esses casos não aumentem rapidamente e aí o Estado acabe não tendo tempo hábil de dar a resposta e de disponibilizar mais vagas especificamente aqui sobre a capital? Esse é o principal ponto. O boletim ele leva em consideração os leitos da rede estadual. Eles não levam em consideração ainda leitos da rede municipal, leitos da rede federal. Então, a gente tem leitos de UTI ainda na rede do município, temos leitos de UTI exclusivos para a Covid também no hospital universitário, no hospital da Universidade Federal do Maranhão. Então, nesse caso, a gente ainda tem leitos extras que entrariam nessa conta. Então, quando, na verdade, a gente for somar tudo, isso vai dar algo em torno de 30%. Então, não é preocupante ainda. Mas eu preciso que a população permaneça em casa, permaneça em isolamento. Por quê? Porque quanto mais eu ando, mais eu vou ter a manifestação da doença em várias pessoas da sociedade ao mesmo tempo. Eu não tenho condição de ter todo mundo doente ao mesmo tempo. Se isso acontecer, aí eu não vou ter capacidade de resposta do sistema.
a nossa preocupação é sobretudo com as pessoas imunodeprimidas, com comorbidade anterior e com as pessoas idosas. Temos recebido muitos casos de pessoas que permanecem em suas casas, não saíram e são acometidas da doença. Quem está levando a doença? Outras pessoas da casa. Agora, você estava falando aí nessa sua fala agora sobre monitoramento, né? A Secretaria de Saúde agora também está monitorando, usando aplicativos desses locais, né? Inclusive, foi uma medida que começou no Recife, depois foi levada para São Paulo, enfim, outros locais. E nessa semana também o próprio governo federal ia utilizar um aplicativo de monitoramento, mas quando foi ontem, né, o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, deu para trás, né, desistiu, disse que precisava de uma análise melhor, se amparando aí na questão do sigilo dessas pessoas. Então, para as pessoas que estão em casa aqui no Maranhão, elas também estão sendo monitoradas, né? O governo do estado tem como saber como é que está a porcentagem de isolamento social para justamente direcionar políticas para diminuir isso, né? Para aumentar o isolamento e diminuir e então disponibilizar vagas na saúde, não é isso? Isso, a gente analisa aplicativos para saber a relação da mobilidade social de modo geral. O que o governo federal ia fazer era um monitoramento individual de cada pessoa. Isso a gente não faz, porque até isso violaria o sigilo de cada um, né? De saber assim, o Eduardo foi para onde hoje? Eu poderia entrar lá no aplicativo e olhar para onde ele se deslocou. A gente faz isso de uma maneira geral, e o que a gente tem notado é que a cidade tem se movimentado mais. A gente pode analisar, por exemplo, percentual de pessoas em casa, percentual de pessoas em atividade de lazer, percentual de pessoas trabalhando. Isso a gente tem aplicativo para monitorar, a partir de dados celulares. Então é até simples de se fazer, é possível ser feito, a gente tem feito e tem tido um alerta de preocupação de quê? Que a gente continua com uma mobilidade muito grande na cidade. As pessoas continuam se deslocando muito intensamente dentro da nossa capital. Secretário, então, para encerrar, que mensagem o senhor deixaria para os maranhenses, né? Nesse dia 15 de abril, né? A gente já está há algum tempo fazendo aí esse isolamento social, um isolamento voluntário, mas que mensagem o senhor deixaria para que a gente não acabe indo para um isolamento obrigatório, lockdown, suspensão de todas as atividades? Que tipo de atitude as pessoas deveriam tomar ou devem tomar para evitar que o governo do estado tome ações mais enérgicas, mais drásticas para tentar combater a Covid-19? Então, eu queria fazer um pedido à população, e é um pedido de ajuda mesmo, para que a gente não tenha de tomar medidas mais drásticas, para que a gente não tenha que fechar, isolar e colocar, de repente, polícia na porta das pessoas. Eu pediria muito que a sociedade nos ajudasse nesse momento. Tente diminuir a sua saída de casa, só sai de casa se for estritamente necessário, só sai de casa se de fato isso for indispensável para a sua vida. Procure não ir todos os dias para o supermercado, procure não reunir seus amigos, não é momento para isso. Eu quero muito poder voltar a ver minha família. Eu já estou há semanas longe deles. Muitas pessoas, da mesma forma, profissionais da área de saúde que saíram de suas casas, também querem voltar a olhar suas famílias. A gente só vai conseguir fazer isso se a sociedade nos ajudar, se a sociedade se conscientizar de que ela precisa ficar em casa, se a gente não diminuir a curva de contaminação, se a gente não diminuir o número de pessoas contaminadas todos os dias, nós não vamos ter como conter essa doença. A gente pode, daqui a algumas semanas, estar tomando medidas mais drásticas.